Bom, pessoal, vamos então seguir aqui a revisão de geodésia e ajustamento, né? Uma breve revisão aqui do banco de dados geodésicos do IBGE. Né? Então, a página é essa, né? pdg.ibge.gov.br. Bom, a gente pode fazer basicamente 5 tipos de buscas diferentes, né? Vocês podem relembrar ali pela lista de exercícios que a gente fez, né? Onde cada exercício era relativo a uma busca diferente aqui. Podem refazer ali os exercícios, enfim, se quiserem praticar, né? E sempre que tiverem dúvidas, a gente tem o nosso atendimento ao aluno ali semanal e também tem por e-mail, né? Bom, a primeira ferramenta de pesquisa, então, é pela estação. Né? Na verdade, aqui a gente tem que informar o código da estação, né? Então, por exemplo, embora a nossa estação da RBMC ali, né, do IFSC, seja conhecida como IFSC, né? Se a gente pesquisar por IFSC aqui, ele vai acusar que não teve nenhum resultado encontrado, né? A gente tem que entrar com o código dela, que é 94052. Tá? Como é que eu sei o código da estação, né? Então, se a gente clicar aqui, aqui é a tabela de resultados, né? Ela vai mostrar os códigos das estações, né? A situação, nesse caso bom, né? Pode ser também não encontrado ou destruído, ou até mesmo não materializado. Né? No caso de algumas estações gravimétricas cuja gravidade foi medida, né? Mas o ponto não foi lá devidamente materializado, né? Com marco, chapa, enfim. A data da última visita, município e unidade federal, né? Então, se a gente clicar aqui, ó, abre ali, vai abrir aqui um PDF, né, relativo aí ao relatório da estação, tá? Então, aqui está o código, por exemplo, da nossa estação do IFSC, né? Enfim, aí aqui tem aquelas informações, né, que a gente já viu a exaustão aí, né, antes da paralisação do relatório das estações geodésicas, que vocês, inclusive, já fizeram um trabalho nesse sentido também. Bom, essa é uma forma de busca, né? Então, uma outra forma aqui seria a gente pesquisar por unidade federal ou município, né? Então, por exemplo, vamos só afastar aqui um pouco. Digamos que eu vá fazer um levantamento no estado do Paraná, por exemplo, né? A gente alteraria aqui para o Paraná. Município, vamos supor, sei lá, que fosse lá em Foz do Iguaçu, por exemplo, né? E aí eu estou interessado em ver quais são os pontos da rede GPS que tem por lá, né? Então seleciono aqui o tipo, né, SAT GPS nesse caso, e faço a pesquisa. Vai demorar um pouquinho aqui para carregar, né, em função da velocidade da internet, enfim. Mas já dá para ver aí que tem alguns, né? Tem alguns pontos SAT aí pertencentes ao SGB, né? Nessa busca aí no banco de dados geodésicos. Vamos ver assim. Então aqui está a tabela de resultados, né? Então, ó, na verdade aqui um está destruído, né? Então um deles já se encontra destruído quando na data da última visita, lá em 2012. Os outros aqui, né, em bom estado, só que é bom a gente sempre atentar para a data da última visita, né? Então tem alguns aqui que a última visita foi em 93, né? Última visita por parte do IBGE, né? Claro. E enquanto outros aqui são mais recentes, né? A última visita ali em 2017, por exemplo. Né? Então esse estado bom refere-se ali à data da última visita. Bom, uma outra forma que a gente tem de fazer as buscas, né, é por meio das conexões geodésicas. Né? O que é uma conexão geodésica? É aquilo que eu comentei, né? É um ponto que ele pode ser tanto uma referência de nível quanto um ponto SAT, por exemplo, né? Ou uma estação gravimétrica, enfim, um vértice de triangulação que também é um ponto SAT e etc, né? Então, nesse caso a gente escolhe aqui uma dos tipos da estação que a gente quer, né? Por exemplo, vamos escolher uma estação GPS e a gente quer encontrar um ponto que seja tanto uma estação do tipo GPS, um SAT, quanto uma RN, tá? Aí aqui a gente vai selecionar, né, a unidade federal, né? Então vamos, sei lá, agora vamos para o Rio Grande do Sul, por exemplo. Vamos trabalhar lá em Porto Alegre, por exemplo, né?
Então vamos pesquisar pontos que são tanto SAT quanto RN, referências de nível em Porto Alegre. Então tem dois aqui, né? Ambos com a última visita em 2003, tá? Claro, se a gente aumentar aqui o zoom no mapa, né, a gente pode ver onde eles estão, né, na região ali de Porto Alegre, né? Eles estão lá no campus do Vale, né? Lá no campus da URGS, né, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Aqui vamos só abrir o relatório de um deles, por exemplo, né? Então, notem, ó, ele vai ter um código como GPS, né, 91899, mas ele também tem um código como RN, ele é uma conexão geodésica, né, e também é uma referência de nível, e o código como RN é 3093J, tá? E ele vai ter aqui tanto as coordenadas geodésicas, né, em relação aos CIRGAS 2000 ali, determinados com GPS geodésico, latitude, longitude e altitude elipsoidal, né, com as respectivas precisões ali, né, quanto à altitude normal, né, em relação ali ao datum vertical de Imbituba, tá? Então, porque ele é tanto um SAT quanto um RN, né. Enfim, então aqui a gente pode fazer esse tipo de busca quando a gente está interessado, por exemplo, né, em fazer um levantamento onde a gente vai necessitar tanto ali das coordenadas geodésicas, né, latitude e longitude, ou coordenadas TM, se for trabalhar com um sistema de projeção, enfim, mas a gente também precisa da altitude com significado físico, né, então a gente também precisa de uma referência de nível, de uma RN. Então, se a gente buscar, né, uma conexão geodésica que seja tanto um SAT quanto um RN, né, a gente já tem essas duas informações, né, em um único ponto base. Bom, uma outra forma de fazer a busca é por enquadramento, né. Então, nesse caso aqui, a gente pode tanto fazer então, vamos carregar aqui a página, né. A gente pode tanto definir, né, os valores aqui, né, limites de latitude norte, longitude este, longitude oeste e latitude sul, né, quanto a gente pode fazer um retângulo na área, né. Então vamos, sei lá, vamos dar um zoom aqui no Mato Grosso, por exemplo, né, e vamos fazer uma busca por enquadramento aqui, por exemplo, nessa região. Então a gente arrasta o mouse ali, né, clica, segura e arrasta, e aí vamos supor que a gente esteja interessado nessa região, né, e aí a gente seleciona o ponto, né, o tipo de estação geodésica que a gente está interessado, né. Vamos, por exemplo, pesquisar uma estação gravimétrica, ver se tem alguma estação gravimétrica nessa região. Então, vamos ordenar aqui pela situação, né. Então, tem algumas, né, mas a maioria delas do tipo não construído, né, ou seja, a gravidade foi medida ali, mas o ponto não foi devidamente materializado, né. E uma apenas que era, né, materializada, mas não foi mais encontrada, tá. Então, esse é um outro tipo de busca, né. Então, um enquadramento, a gente seleciona a região de interesse, seleciona as estações, né, as redes geodésicas de referência que a gente está interessado e faz a busca naquela região. E por fim, a camada buffer, né? Aí no buffer a gente tem que definir uma estação, tá, de referência. Vamos definir, por exemplo, a nossa lá do IFSC, né, 94052, e um raio em metros aqui. Vamos definir, por exemplo, aqui, né, um raio de 20 quilômetros, tá? Então seria 20 mil metros, né? 20, 1, 2, 3. E aí vamos pesquisar todas as RN, todas as referências de níveis que estão aí no raio de 20 km, né, ao redor da nossa estação. Então tá aqui, né, ele vai mostrar, deixa eu só afastar o zoom. Então, um buffer ali de 20 km centrado na estação IFSC, né, a gente tem aqui as RNs encontradas, né. Clicando aqui, ó, a gente ordena, né, pela data da última visita, né, ou pela citação, né, enfim, ou pelo município, né. Então, o critério que a gente clicar aqui, né, o campo que a gente clicar aqui, é o campo que ele vai fazer o ordenamento ali dos dados, né. Então aqui estão as estações em estado bom, por exemplo, né, que nós temos aí no raio de 20 km ao redor do IFSC, né, estações do tipo RN, tá. Ele encontrou 79 resultados, né, se a gente for olhar aqui, apenas 18 em estado bom, né. Então a grande maioria aí dessas RNs estão ou destruídas ou não foram mais encontradas, né, então uma situação crítica aí. Vamos até diminuir o raio aqui para ver, né, vamos botar, por exemplo, 10 km.
40 RNs, né, se a gente ordenar por situação, aí também, né, apenas algumas aí. 11 em estado bom, né. Se a gente diminuir o raio aqui agora para 5 km, por exemplo, apenas 3, né? 3 em estado bom no raio de 5 km aí ao redor do IFSC, enfim. Então essa ferramenta é útil, né? Quando a gente quer justamente, a gente tem o SAT, mas não tem o RN, tem o RN, mas não tem o SAT. E a gente quer ver qual que é a distância que um estaria em relação ao outro, né? A gente pode trabalhar com essa ferramenta do buffer, tá? E de forma geral é isso, né? O banco de dados geodésicos do IBGE então é uma ferramenta relativamente simples de se utilizar, né? Ele tem essas opções de busca, está bem organizado, né? Bem eficiente, enfim. E com isso a gente pode aí, né? Sempre que a gente precisar consultar quais são os marcos mais próximos do SGB, do Sistema Geodésico Brasileiro, né? Para uma dada região, para uma dada finalidade do nosso levantamento, enfim, a gente pode recorrer a uma dessas ferramentas de busca aí pelo banco de dados geodésicos do IBGE.